a voz do teu Espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, o Senhor possa ungir a voz do teu servo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa derramar uma unção, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. Tão grande, Senhor, que nós não vamos suportar e nós vamos cair na tua glória, Senhor. Meu Deus, dai a ele autoridade, dai a ele ousadia, Senhor. Coloca as palavras na boca dele, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos receber o céu do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a querida igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz pode bater palmas para o Senhor Jesus, pois ele já se faz presente neste lugar, amém? Glória a Deus, estou muito feliz, estou muito alegre em estar aqui nesta casa de oração, conhecendo mais uma noiva que irá morar no céu, amém? Trago um abraço da nossa igreja Pentecostal Deus Amor, lá da cidade de Catalão. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando aqui nesta noite? Tem alguém? Todos já são de casa? Temos ali uma irmã. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão também está nos honrando com a sua visita. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Sinta-se à vontade para exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Quem é crente aqui, diga glória a Deus. Amém. Dê lugar para o Espírito Santo operar. Amém? Porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para a minha e para a sua vida nesta noite. Sem mais delongas, livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Enquanto os irmãos vamos ler o livro sagrado, quero agradecer a Deus por ter me concedido a rica oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao pastor Juliano por ter me feito o convite. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Quando precisar, a igreja do bairro Santo Antônio está à sua disposição, amém? Louve e agradeço a Deus pela presença de cada irmão e de cada irmã, amém? Que Deus possa abençoar a igreja e avivar a sua obra, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Quem achou diz amém. Quem está procurando, diga espere por mim. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja pode glorificar, pode dar aleluia, porque o nosso Deus merece o nosso de melhor nesta noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, em que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Repita comigo, igreja: só o Senhor é Deus. Mais forte: só o Senhor é Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Oh glória, aleluia. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, amém? Feche os olhos.
Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, que o Senhor enche a tua igreja do teu Espírito Santo. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, meu Pai. Eu não aceito voltar para Catalã se a igreja não for avivada, se a igreja não for cheia do Espírito Santo, se a igreja, meu Pai, não for curada, não for transformada. Eu não aceito voltar para Catalã, Senhor, sem o Senhor agir na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, que te clama, que te busca. Confirma a tua palavra, fala com a tua igreja. O teu profeta está aqui para pregar aquilo que o Senhor manda pregar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque a igreja tem dono, a obra tem dono, e o dono da obra vai fazer a vontade dele aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar e glorifica a Deus com palmas de vitória. Queridos, o contexto na qual essa mensagem que acabamos de ler nos revela, o povo de Israel estava passando por uma das situações mais caóticas. O povo de Israel estava passando por uma situação grave espiritualmente, declínio moral, ético e espiritual, porque o povo de Israel estava sendo liderado por um rei que não tinha temor de Deus, um rei que se apostatou da fé, um rei que escolheu abandonar o Deus de Israel para idolatrar o Deus falso, o Deus feito pelas mãos de homens, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvidos tem, mas não ouvem, pés tem, mas não anda. O rei Acabe, como ele se chama, escolheu virar suas costas para o Criador, para adorar uma imagem de escultura. O rei Acabe, meus irmãos, a Bíblia tem claro em dizer, no livro de 1 Reis, capítulo 16, no seu versículo 30, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a Bíblia diz que alguém fez o que era mal aos olhos do Senhor, quer dizer que aconteceu no coração deste homem uma desobediência, uma apostasia, uma renúncia daquilo que eles faziam para Deus, para fazer as suas próprias vontades, para atender os seus próprios entendimentos e desviando os seus olhos e os ouvidos da verdade para voltar às suas próprias fábulas. Quando a Bíblia diz que o homem fez o que era mal aos olhos do Senhor, aconteceu ali um desvio de caráter, aconteceu no coração deste homem. E quando eu falo homem, eu falo gênero, homem e mulher. Quando a Bíblia diz que o homem fez o que era mal aos olhos do Senhor, aconteceu ali uma perversidade, aconteceu ali um desvio, um desfoque das leis do Senhor para fazer a vontade da carne. O rei Acabe, meus irmãos, por não bastar em continuar com a sua vida de pecado e desobediência diante dos olhos do Senhor, a Bíblia nos diz que ele recebe por esposa uma mulher que se chamava Jezabel. E esta mulher era filha de Etibaal. E Etibaal era sacerdote de Baal. E a sua filha era sacerdotisa de Baal. E por Acabe estar apaixonado por Jezabel, ele preferiu colocar ela em primeiro lugar e deixando Deus para o canto. Porque um homem apaixonado, um homem cego, um homem que está cego por causa de uma paixão, ele é capaz de
abrir mão do seu Deus para poder estar perto de uma pessoa que não glorifica o nome do Senhor. O homem apaixonado, ele é capaz de abrir mão dos mandamentos de Deus para viver em pecado, lado a lado com essa pessoa que tem poder sobre a vida dele. A mulher, irmãos, ela tem um poder para aproximar um homem para a presença de Deus, mas ela também tem poder para tirar de vez o homem da presença do Senhor. E é por isso que eu quero aproveitar, porque eu não prego apenas para uma igreja local, eu prego para uma geração, eu prego para uma juventude, e eu quero te alertar nesta noite: tome muito cuidado com quem você quer se casar, tome muito cuidado com quem você quer viver o resto da sua vida, porque ou essa pessoa vai te aproximar de Deus, ou ela vai te afastar de vez. Acabe preferiu ter como uma esposa uma idólatra. Peço perdão, minha garganta não está muito boa. Tenho passado por uma provação terrível, mas Deus vai me dar condições e graça para pregar nesta noite. Então tome muito cuidado. Queira estar perto de pessoas que têm compromisso com Deus. Queira estar perto de pessoas que te aproximem mais para perto do Espírito Santo. Uma pessoa que te coloque de joelhos no altar do Senhor, que te influencia a ler a palavra, te influencia a orar, jejuar, que te influencia em se desenvolver na obra do Senhor. Se uma pessoa que está na tua vida está te afastando da presença de Deus, essa pessoa não é de Deus para a tua vida, porque as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, se está acrescentando dor, isso não é bênção de Deus, isso não vem do Senhor, é laço diabólico para a tua vida, para te derrubar. Tome cuidado, em nome do Senhor Jesus. Israel estava sendo liderado agora pelo rei Acabe e por Jezabel. Como os irmãos sabem, o povo de Israel era a nação eleita, era a nação que Deus prometeu para Abraão, que através de Abraão viria uma nação eleita, e que através dessa nação também viria o Messias. O rei Acabe estava brincando com um povo que era um povo separado, era um povo que Deus escolheu, e era um povo que Deus tinha compromisso. Enquanto um líder está trazendo corrupção para o meio do povo que Deus escolheu, Deus levanta profeta para levar o povo novamente para diante da presença de Deus, para que o povo venha se converter, venha se arrepender e venha reconhecer os seus pecados, humilhar no pó e nas cinzas e reconhecer que sem Deus nós nada somos, nós nada sabemos e nada podemos, porque é só na direção de Deus que a igreja anda de cabeça erguida, que a igreja é vitoriosa, que a igreja é apoteótica. É só na presença de Deus, é só no direcionamento do Senhor que somos igreja vitoriosa. É por isso que Deus levantou o profeta Elias no capítulo 17. Porque o rei Acabe estava desviando o povo que Deus escolheu do foco e do propósito. E é isso que acontece também nos dias de hoje. Porque tem muitos líderes, muitos pastores que perderam o compromisso com a palavra, perderam o compromisso com a verdade e fecharam a Bíblia nos altares e pregam somente bênçãos e vitórias, mas não prega mais contra o pecado, não prega santidade, não prega arrependimento, não leva o povo a se arrepender, a voltar para o propósito, a voltar para o foco, que é o Calvário, que é a cruz. E quando olhamos para a cruz, é renúncia, é abnegação, é negar as nossas próprias vontades para
nosso Deus é fiel. Como Deus ele não desiste do seu povo, alabaço e calabastéria. Como o amor de Deus é incondicional pelo seu povo que ele escolheu, Deus como sinal de misericórdia, Deus como sinal de graça e amor, ele levanta um profeta para levar o povo novamente para os braços dele, para levar o povo novamente para perto do Senhor. Glória a Deus, alabaça e calabastéria. Quando o líder e o pastor, quando o pregador deixa de pregar a palavra dentro de uma igreja local, Deus pega um profeta que às vezes estava animado, que às vezes está em um lugar estranho, pega ele e leva para aquela igreja, para que a igreja não fique desapercebida, não fique dormindo, não fique adormecida, mas ele pega aquele profeta e leva para aquela igreja, para que a igreja venha se despertar do sono, para que a igreja entenda que a palavra de Deus não muda, que o nosso Deus não muda, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. O mundo pode tentar burlar a palavra do Senhor, os pastores podem tentar negligenciar a palavra, pode tentar distorcer a palavra do Senhor, pregando aquilo que o povo quer ouvir para a multidão de pessoas e não estão nem aí com a salvação da alma. O homem pode tentar querer mudar e adulterar a palavra, mas Deus sempre levanta o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías para dizer que a palavra do Senhor é o que é, passará céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Aleluia! A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a autoridade máxima da igreja. Ela é o que nos direciona, ela é que nos rege, ela que é a bússola do crente para encontrar o caminho apertado e a porta estreita, mas que leva para a salvação. Quando Deus levanta um pregador que prega a verdade na igreja, é sinal que Deus ama aquela igreja. Sabe por quê? Porque Deus só exorta e corrige aqueles a quem Ele ama. E se hoje Deus levantou profeta nessa igreja, é porque Ele te ama, é porque Ele te ama, é porque Ele te ama, é porque Ele te ama. Aleluia! É porque Deus ainda tem propósito com a igreja, é porque Deus ainda tem interesse na igreja. Às vezes a igreja está com uma cana trilhada à beira do caminho, às vezes a igreja está com um pavio fumegante, só está saindo fumaça, mas Ele leva ministros da palavra, porque através dos ministros da palavra que labaredas de fogo é dispensado na igreja, e o pavio fumegante começa a acender, e a cana brilhada ele não quebra, mas ele restaura, ele ergue, porque a palavra transforma, traz estrutura, ela transforma o cenário, ela transforma a vida espiritual, ela transforma a mente do homem para levar a mente do Senhor Jesus, para levar a imagem e semelhança do Senhor Jesus. É isso que a palavra faz, porque ela é viva e eficaz. Essa palavra é poderosa. Aleluia! E hoje Deus está falando com alguém aqui nesta noite. É essa palavra que te transforma, crente. Não dê crédito para qualquer voz que você entre por aí. Não seja influenciado, mas você deve influenciar. Quando Daniel estava na Babilônia, ele foi lá com um propósito: não vou me contaminar com os manjares do rei, porque eu estarei na Babilônia para influenciar e não para ser influenciado. O que eu fico triste é que a nossa juventude está se deixando influenciar-se pelas doutrinas do mundo,
está sendo influenciada por blogueirinhas do Instagram, do TikTok, que só falam coisas aquelas mesmas, que só falam do eu. Fala que você pode, que você faz, que você realiza. As pessoas da igreja, infelizmente, estão sendo influenciadas por pregadores que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Uma mensagem que traz conforto, que traz um prazer, uma alegria, mas não transforma o caráter, não transforma a vida, não muda o cenário. Mas eu quero te dizer nesta noite que ainda tem remanescente, que ainda tem 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos para Baal. Ainda existe um povo diferenciado, que só é influenciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra, pela vida dos apóstolos, dos evangelistas da Bíblia. Existe um povo que fecha os seus ouvidos para o mundo, para ouvir somente a voz do Espírito Santo. E esse povo que está somente ouvindo a voz do Espírito Santo, eles não ficam em qualquer roda de vento de doutrina, eles não comem qualquer comida, mas eles estão firmados na rocha, inabalável que é Cristo. O alimento espiritual deles é fazer a vontade de Deus. Esse povo diferenciado tem fome e sede de justiça, e a justiça, Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, e é isso que nos alimenta, é isso que sacia a nossa sede, porque Jesus, ele é a água da vida. É na presença do Senhor Jesus que a nossa fome é saciada, porque ele é o pão da vida. É na presença do Senhor Jesus que a gente não fica perdido, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. É na presença do Senhor Jesus que nós somos bem cuidados, somos bem direcionados e temos convicção que vamos ver no céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e aquele que não vem a mim não será salvo. Aleluia, glória a Deus. Quem pode bater palmas para o Senhor, porque ele está falando aqui nesta noite? Deus então levanta Elias, o Tisbita de Gileade. E esse homem, ele era maluco, igual eu. Esse homem era ousado, porque ele chega na presença do rei Acabe e sem medo nenhum ele diz: não vai chover enquanto eu não liberar a palavra. É por minha palavra que voltará a chover, mas enquanto eu não liberar a palavra, não vai chover e nem terá orvalho na terra. E a palavra do Senhor diz que quando Elias fala isso, o Senhor dá uma ordem para que Elias vá para o ribeiro de Querite. E nesse ribeiro, ele é cuidado por Deus. O Senhor, neste ribeiro, ele usa corvos para trazer pão e carne para Elias se alimentar. E Elias bebe o Querite, ele bebe a água do ribeiro de Querite. E eu quero te dizer que quem faz a vontade de Deus recebe privilégios da parte do Senhor. Quem obedece a palavra, quem prega a verdade, ele pode fechar as portas, as pessoas podem criticar, as pessoas podem afrontar e perseguir, querer te matar, mas quem faz a vontade do Senhor é guardado, é livrado e protegido pelo mesmo. Elias, no ribeiro de Querite, ele recebe a providência do Jeová Jireh, o Deus da providência. Lá no ribeiro de Querite, Deus está cuidando do seu profeta, Deus está dando força para o profeta, Deus está escondendo o profeta debaixo das suas asas, enquanto o rei Acabe está furioso, querendo matá-lo, querendo persegui-lo. Eu quero te dizer nesta noite que o inimigo vai ficar confundido, porque você está guardado e está escondido nas asas do Altíssimo. O Senhor está te escondendo da visão do adversário. O inimigo será confundido, porque Deus, ele está te levando
ansioso, não fique ansiosa, não fique desesperado. Deus, Ele vai cuidar de você, Deus, Ele vai providenciar. Mas faça a vontade dEle, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. A Bíblia vai nos dizer então que o ribeiro seca. O ribeiro seca e Deus fala: vai para Sarepta, porque lá vai ter uma viúva que vai cuidar de você. Então Eliseu vai para Sarepta, vê uma mulher pegando lenha e ele pede pão, ele pede algo que comer. E aquela mulher disse para ele, aquela viúva disse: Senhor, não me sobrou quase nada, apenas um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, para eu e meu filho comer e logo iremos morrer. Mas o profeta disse: a farinha da panela não acabará e não faltará azeite na botija. Então somente fale conforme eu te falei e você vai ver a providência de Deus. Aquela mulher então cuida do profeta, e a palavra do Senhor diz que aquela mulher teve farinha e azeite farto, porque quem cuida do servo do Senhor, o Senhor Ele cuida também. Porque quem recebe o profeta, quem recebe o servo de Deus, o Senhor Ele honra, o Senhor exalta, porque o profeta não faz a vontade dele, mas faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus nesta noite é avivar a obra, é avivar a vida espiritual, é te avivar na sua casa, lá no teu quarto, no teu trabalho. Aleluia! Elias, então, a palavra do Senhor diz lá no capítulo 18 que ele vai conversar com Obadias e falar: chama Acabe, porque eu vou me encontrar com ele. Aleluia! Então Acabe e Elias se encontram, e olha o que Acabe fala para Elias: és tu o perturbador de Israel? É porque é exatamente assim. Quem prega a verdade perturba aqueles que estão acostumados com a mentira. Quem prega aquilo que Deus manda pregar perturba aqueles que estão vivendo conforme o seu querer, conforme a sua vontade dentro da casa de Deus. Só não gosta da verdade aquele que está acostumado com as trevas, aquele que está na zona de conforto, aquele que está no comodismo. Mas quem ama a verdade, quem ama ouvir a voz do Espírito Santo, está criando nele chamas e labaredas de fogo, está fortalecendo, está santificando, está dando mais graça, está fazendo ele se aperfeiçoar na presença daquele que é perfeito. Só não gosta da verdade o homem que é vaidoso, a mulher que é vaidosa, uma mulher e um homem que está preocupado com ele mesmo, com a sua própria aparência, com a sua própria vontade, aquele e aquela que só põe o seu eu na frente do Senhor. Mas aquele que diz que eu diminui e o Senhor cresça, eis-me aqui, pode falar comigo. O Senhor está santificando e aperfeiçoando ele cada vez mais e preparando para o grande dia do arrebatamento. Até porque quem tem prazer na verdade já não está mais pensando nas coisas de baixo, está pensando nas coisas que é de cima. Quem ama ouvir a verdade e a palavra é porque já negaram suas próprias vontades, já deixou de existir por conta própria na terra, já deixou de existir a vida carnal para viver uma vida espiritual. Quem ama a verdade, ele perdeu a sua vida aqui na terra para achar uma outra vida lá no céu, onde vai ser eterno, onde as coisas não consomem, onde as coisas não é corroída pela ferrugem e não é destruída pela traça, mas lá no céu as coisas são verdadeiras e eternas, um lugar onde habita paz, justiça e amor. Quem ama a verdade está de olho nisso, ele quer ser aperfeiçoado e santificado para tomar posse do galardão e ter seu nome achado no livro da vida. É isso que o povo de Deus, é isso que a igreja do arrebatamento quer, é ouvir a verdade para poder mudar de vida, é ouvir a verdade para ter mais intimidade com o Espírito Santo, é ser confrontada
Acabe. Eu não tenho perturbado a Israel, mas é tu e a tua casa que tem perturbado o povo do Senhor, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Quantas pessoas que estão perturbando dentro da casa de Deus, com falsas doutrinas, com heresias. Quantas pessoas que estão perturbando dentro da casa de Deus, porque quer dividir e não multiplicar, que quer diminuir e não somar, que quer falar mal dos outros, mas não quer amar, que quer prejudicar o próximo, mas não quer estender a mão. Quantas pessoas que têm perturbado dentro do arraial, porque quer trazer um evangelho anátema, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque quer multidões, quer seguidores, quer fã-clubes, mas não querem cuidar da ovelha, da ovelha, da ovelha. A igreja é ovelha e não Maria vai para as outras. A igreja é ovelha e não é bode, não é cabrito, porque a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Então Elias vai desafiar o Deus que eles idolatravam, o Deus Baal. Ajunta os 450 profetas e vamos lá no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então Elias, ele sobe ao Monte Carmelo juntamente com os 450 profetas de Baal e também juntamente com o povo de Israel, todos reunidos. Então Elias, ele pega um bezerro para ele e entrega um bezerro para os 450 profetas sacrificar lá no Monte Carmelo. Os 450 profetas então montam o altar, despedaçam o bezerro e colocam o bezerro sobre o altar, e a Bíblia começa a nos dizer que eles começam então um ritual, e nada acontecia. Eles começavam a clamar o Deus Baal e não havia resposta nenhuma. O ambiente continuava silencioso, nada acontecia, fogo nenhum caiu do céu. Então sabe o que aconteceu? Eles então começaram a se autoflagelar, começaram a cortar o seu braço, o seu peito, as suas pernas, começaram a derramar o seu sangue, começaram a fazer bagunça, mas nada se ouvia, tudo continuava em silêncio, nada mudava, nada acontecia. Alabaço, olha o que o Espírito Santo está mandando dizer para a igreja. Aqueles profetas estavam fazendo barulho, mas não tinha resultado nenhum. Quantos pregadores que só faz barulho, mas nada acontece? Quantos pregadores que num jejum, não ora, não lê Bíblia, vem pregar, grita, pula, rodopeia, fala, segura na mão do irmão, olha para o irmão e fala isso, fala aquilo, mas não acontece nada, ninguém é avivado, a obra continua da mesma forma, as pessoas entram vazias e vão embora vazias, porque infelizmente ainda tem muitos pregadores que são lata vazia, não tem a graça, não tem a presença de Deus, porque estão no altar para ter holofotes, mas não está no altar para sacrificar, não está no altar para ser servo de Deus, está no altar para ser visto e ser aplaudido e aprovado pelo homem. E esses pregadores são lata vazia, sonam, gritam, mas nada acontece, porque o Espírito Santo só tem compromisso com a palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Eles, os 450 profetas, ficaram da manhã até meio-dia, suando, se autoflagelando e nada acontecia. E eles então começam a zombar eles. Grita mais alto. Talvez ele esteja conversando com uma pessoa, talvez ele está dormindo, ou talvez esteja uma longa viagem. Elias é dos meus, porque Elias conhecia o Deus verdadeiro. Então Elias, ele pede para o povo, junta-se a mim. O povo se junta a Elias. Elias pega 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Quando eu li essa parte, eu comecei a refletir, o Espírito Santo tocou no meu coração. O que
o Elias estava fazendo é fazendo o povo lembrar da aliança. Era fazendo o povo voltar a lembrar do compromisso que Deus fez, da aliança que Deus firmou com aquele povo. Era o povo lembrar que Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Por mais que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Por mais que às vezes a gente vire as costas para o nosso Deus, por mais que a gente caia, por mais que a gente abandone os princípios do Senhor, o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. O nosso Deus nunca abre mão de nós, mas o nosso Deus permanece fiel, cuidando em todo o tempo todo, porque o amor dele é incondicional. As 12 pedras representavam a aliança, o compromisso que Deus tinha feito com aquele povo. Deus, Ele tem feito uma aliança contigo, meu irmão. Deus tem feito uma aliança contigo, minha irmã. Deus tem compromisso com você, porque você é instrumento nas mãos dele. E não deixe que o diabo venha te paralisar na obra. Não deixe que o diabo venha roubar a tua fé. Não deixe que o diabo venha parar a tua caminhada na obra do Senhor, porque você é vaso escolhido. E Deus quer encher vasos aqui nessa noite. Deus quer te fazer um vaso novo. Pode haver pessoas que são vasos quebrados, mas Deus quer fazer de você um vaso novo, porque Ele tem uma aliança contigo desde o ventre da tua mãe, e Ele não erra na escolha dele. Elias então faz o altar com as 12 pedras, coloca a lenha, despedaça o bezerro, faz um rego ao redor, coloca os pedaços do bezerro em cima do altar, pede água, balde de água para jogar água nos regos, encher os regos de água, molha a lenha, molha as pedras, molha os pedaços do bezerro, e olha a simplicidade. Olha como ele vai orar, como ele vai pedir ao Deus verdadeiro. Elias não precisou fazer barulho. Elias não precisou forçar nada. Ele apenas dobrou os seus joelhos e disse: feche seus olhos, irmãos. E sucedeu, pois que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, guarde isso, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Foi conforme a tua palavra que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás.
ver naquela cena. O povo que antes estava acostumado a só ver os profetas de Baal se rasgando, se autodestruindo. O povo de Israel estava acostumado a ver o povo, os profetas de Baal, fazer barulho, mas nada acontecia. De repente eles vêem um homem dobrar os joelhos e orar, e ver fogo caindo do céu e consumir